Oi, pessoal, boa noite. Aqui é o professor Eduardo Reis. Vamos fazer uma revisão sobre sujeito, tá? Pois é um assunto que a gente já trabalhou, né? Mas devido a esses dias que nós estamos parados, vamos começar a iniciar nossas aulas com a revisão, tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui, primeiramente, que sujeito e predicado são termos essenciais. O que são termos essenciais da oração? São justamente o sujeito e o predicado. E o que é algo essencial? É algo que não pode deixar de ter ali. Ele é importante, tá? Então, sujeito e predicado são considerados termos essenciais da oração, porque eles são bastante importantes. Alguns teóricos, alguns estudiosos, linguistas, eles contestam essa classificação porque, na verdade, existe um tipo de sujeito, né? Como a gente já trabalhou em sala de aula, que existe uma classificação do sujeito e que existe tipos de sujeito, mas existe um sujeito que, na verdade, ele não está presente. Aliás, existe uma classificação, a tipologia, que se chama sujeito inexistente. Então, se esse sujeito é inexistente, então ele não é essencial. Mas, a nível de estudo, a nível de Enem, a nível do que a gente tem trabalhado, vamos considerar assim, né, já que 99% dos termos, dos sujeitos, eles estão ali presentes na informação, ok? Não são sujeitos inexistentes, vamos considerar o sujeito, sim, é um termo essencial. Então, sujeito e predicado são termos essenciais. E vamos só lembrar que o sujeito é o ser, de maneira bem objetiva falando, sujeito é o ser que está presente na informação, e o predicado é justamente essa informação, é o que eu digo do sujeito, ok? Lembrando que é uma revisão, é uma aula mais básica, tá? Só para a gente relembrar. Então, pessoal, sujeito é o ser de quem se diz algo, ou seja, é o ser da informação. Lembre-se que quando a gente fala de ser, cuidado, não confunda, eu não acho que é somente o ser humano. Estou falando ser, tá, pessoal? De modo geral. Então, esse ser pode ser um objeto, pode ser um ser humano, uma pessoa, mas pode ser um animal, pode ser uma sensação, pode ser um sentimento. Por exemplo, a solidão me bate à porta. Quem é que bate a porta? A solidão. Solidão aí é um sentimento, solidão, nesse caso, é o sujeito. Então, quando eu falo ser, são seres de modo geral. O predicado, pessoal, como eu já falei a vocês, é a informação que eu tenho de quem? Do sujeito. 90% das informações que nós utilizamos, como nós nos comunicamos desse jeito aí, usando um sujeito e um predicado. Então, a gente usa um sujeito mais um predicado, tá, pessoal? Onde a gente se comunica, geralmente assim, ó, né? Dentro dessa estrutura, a gente sempre fala, tá? De um ser, de um verbo, uma ação que você está praticando, e geralmente a gente também coloca um complemento. Isso aí, ó, é o que nós chamamos de ordem, vou colocar aqui de lado, ó, ordem direta. Então a gente sempre se comunica, sempre não, perdão, quase sempre se comunica usando essa estrutura. Sujeito, verbo, complemento. A ordem direta, tá? Então, vamos ver aqui. Já que é uma revisão de sujeito, é impossível falar de sujeito sem falar de predicado, né? Que é outro termo essencial. Tanto é que nos livros didáticos eles vêm juntos muitas vezes. Certo? Então vamos lá, ó. O sujeito é o termo da oração que ele concorda com o verbo, ele constitui o assunto central. Normalmente ele apresenta como núcleo um substantivo. Geralmente o núcleo do sujeito é um nome. Nós já aprendemos que substantivo é nome, tá? 4. O sujeito ele está de alguma maneira envolvido numa ação. Não é qualquer ser que aparece na informação que é sujeito. É o sujeito que está envolvido numa ação. Ok? E o predicado é o termo que geralmente apresenta verbo, tá? 2. Ele concorda com o sujeito.
já que os dois estão interrelacionados, e ele contém uma afirmação, ou, se você preferir, uma informação a respeito do sujeito. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os alunos estão compreendendo a lição. Vamos ver. Quem estão compreendendo a lição? Estou falando de quem? Quem é o ser? Quem são os seres envolvidos? Os alunos. Então, os alunos aqui, ó, é o nosso sujeito, tá, pessoal? Mas o que é que eu informei desses alunos? Que eles estão compreendendo a lição. Estão compreendendo a lição é o que nós chamamos de predicado, tá, pessoal? Dica, o verbo aqui, ó, pessoal, esse verbozinho aqui, ó, o verbo nunca vai se encontrar no sujeito, sempre no predicado. Inclusive, é esse verbo, é o tipo dele, que vai determinar se o predicado é verbal ou nominal, que é tema de outra aula. Tá? Então, os alunos, sujeito, predicado, estão compreendendo a lição e estão é o verbo. Vamos à próxima informação. Aliás, eu deixei só um exemplo aqui e eu coloquei já aqui para a gente trabalhar. Ó, agora é com vocês. Identifiquem, olha aí, identifiquem os sujeitos e os predicados das orações abaixo, ok? E aí, pessoal, quem são os sujeitos, tá? E quem são os predicados dessas informações aí abaixo? Eu vou colocar isso aqui como um desafio para vocês. Mas vou dar uma colher de chá. Vamos ver a primeira? Os jovens estudantes foram empregados. Quem foram empregados, pessoal? Os jovens estudantes. Então, jovens estudantes aqui é o nosso sujeito. E o que é que eu falei desses jovens estudantes? Que eles foram empregados. Foram empregados é o nosso predicado. Vou te dar uma outra dica, pessoal. Tá com dúvida sobre quem é o sujeito? Pergunta, vou colocar aqui, ó. Pergunta ao verbo. Ele é fofoqueiro. Ele vai te revelar quem é o sujeito, até aquele que está oculto ou indeterminado, tá bom? Então, desafio para vocês, terminem esses 3 aí e manda a resposta para mim. E aí, pessoal, vou deixar uma atividade para vocês. Essa atividade vai valer 3 pontos. Vamos somando pontos para ir compondo nossas notas, tá bom? Então, a atividade seria, ó, leiam atentamente as informações abaixo, e circule o sujeito. Você vai circular o sujeito, tá bom? Então, ó, eu tenho letra A, B, C, D e E. Vocês vão ler essas informações e vai circular quem que você acha que é o sujeito. A letra F, pessoal, é um outro nível de atividade, ó. Faça agora em seu caderno 5 informações com sujeito e destaque. Como é que você vai fazer? Você agora vai por você mesmo, não copia não, de nenhum lugar, de livro não. Você mesmo, você vai fazer 5 informações, tá? Use o sujeito que você quiser e essas 5 informações, coloque nelas 5 sujeitos, tá, pessoal? Agora, o que é que você vai fazer? Quando você fizer essas 5 informações com o seu sujeito, você destaca, grifa aqui para mim, ó, para eu ver que você tem consciência de quem é o seu sujeito. Tá bom, pessoal? Forte abraço, até a próxima aula.